uma população miscigenada. Vamos compreender como tudo isso começou? Bom dia, como vocês estão? Começamos aqui esta manhã de quinta-feira. A Tianinha deseja que todos estejam aí já preparados, organizados para mais uma manhã de estudos. Hoje o nosso componente curricular será de geografia e nós vamos utilizar o nosso PNLD, o nosso aqui amigo, né, de toda a aula, para que a gente possa estar dando continuidade com os nossos conteúdos. Vamos começar hoje no capítulo 2, com o subtema A População Brasileira. Nós vamos estar estudando das páginas 20 à página 25. Eu separei aqui alguns trechos para a gente estar lendo e discutindo um pouquinho, para que depois você possa estar fazendo a sua atividade com segurança. Nós vamos falar sobre a população brasileira. O que a gente sabe da nossa história, nos reportando aqui as aulas de história, para que a gente possa entender essa disciplina de geografia, a população brasileira. Como essa população brasileira, ela foi, ao longo dos tempos, sendo incrementada, e para estar aí nessa miscigenação que hoje a gente conhece, uma mistura de povos. Pegando o começo da história, nós sabemos que os índios habitavam aqui as nossas terras, mas com a chegada dos portugueses, houve já aí a primeira mistura, o primeiro contato, né? Índios com europeus. Os europeus, quando começaram a trabalhar nas terras, a investir, eles viram que não tinha a menor condição de ficar apenas com os índios. E aí foi que eles começaram o tráfico com os africanos, né? Trazendo esses povos para se juntar com as pessoas que já existiam aqui no Brasil. No caso, os índios e os portugueses. Eles não vieram simplesmente só, mas eles trouxeram os seus costumes, a sua alimentação, a sua maneira de fazer as festas, as comemorações. E houve aí uma grande troca de culturas, de línguas e uma mistura desses povos. Os indígenas, no início, eles já começaram, né, perdendo a sua identidade, porque os portugueses os obrigavam a trabalhar a língua mãe, que era o português de Portugal, e que vinha também com a religião ensinada pelos jesuítas. Então aí, logo de cara, os indígenas já começaram a perder um pouquinho da sua identidade. E os africanos, eles já também estavam em um número maior, mesmo eles fazendo, né, eles não queriam comprar africanos, um grupo muito grande de uma mesma família. Eles gostariam de mesclar para que essas pessoas não se juntassem e acabasse acontecendo uma rebelião. Então, cada uma dessas pessoas que vinham, cada africano trazia um pouco da sua cultura, sua alimentação, o vestimento, os costumes. E quando chegou aqui no Brasil, houve essa troca, né? Houve essa mistura, que a palavra já diz que é isso, mistura. Mas vamos pegar aqui um pouquinho da leitura da página 20, onde inicia a população brasileira. Como foi que deu início a tudo isso? A população brasileira possui uma grande diversidade de culturas, uma grande misturas. As línguas, os hábitos alimentares, as crenças, a literatura, o artesanato, as músicas e as danças, entre outras manifestações. Também fazem parte das culturas
presente aqui no nosso país. Falando em festas, falando em manifestações, nós temos aí o Bumba Meu Boi, que está presente no Maranhão. Nós temos a capoeira, né, que é uma dança bem assim, africana. Nós temos o folclore, que está presente também nas nossas crenças, nas nossas misturas. E nós temos também o carnaval, que também faz parte da nossa cultura, né? Essa troca que o carnaval já começou lá na Europa, né? Com o intrudo e está presente até os nossos dias de hoje. Na página 21, vem falar um pouquinho desta origem. Olha o que é que diz aqui da origem do povo brasileiro. A origem da diversidade. A formação do Brasil e da população brasileira foi influenciada por grupos humanos de diversas origens, principalmente indígenas, europeus e africanos. Além de compor grupos distintos, eles promoveram grande miscigenação, que é o resultado da mistura entre os povos. Então, para que a gente entenda, foi começando com essa mistura. E aí nós temos hoje uma miscigenação cultural, de cultura, de hábitos, de festas, de culinária e do todo, né? Nossos povos, o caboclo, o indígena, o mameluco, o branco. Então, nós temos aí uma grande mistura de povos. Levando aqui para a página 23, nós vamos ver um pouco que fala, que é uma parte bem interessante, que diz assim, ó: embora os indígenas tentassem resistir, lutando ou se deslocando para o interior do território, grande parte da população nativa foi morta ou escravizada e submetida às crenças, aos costumes e à língua dos europeus. Foi o que eu tinha acabado de falar para vocês, que os indígenas eles foram perdendo a sua identidade e começaram a entrar nesse rol da mistura, né? Da troca, das influências dos europeus e também dos africanos, que eram em grande número, em grande escala. Continuando, nós vamos falar aqui um pouquinho também dos africanos e dos imigrantes, que depois, com essa primeira mistura de povos, né, a Europa queria que houvesse aqui uma forma de ganhar mais dinheiro, então abriu-se um leque maior para a entrada de outras pessoas que também hoje fazem parte da nossa cultura, né? E em 1888, com o fim da escravidão, o governo do Brasil, que já incentivava a vinda de europeus para ocupar o território brasileiro, criou mais estímulos para atrair imigrantes, atrair mais povos, com o objetivo de subsidiar a mão de obra escravizada nas fazendas e também de empregá-los nas primeiras indústrias do país. Ao contrário dos africanos escravizados, estes imigrantes seriam remunerados pelo trabalho. Então, vou colocar aqui na sequência algumas imagens para que a gente possa ver um pouquinho aí das misturas, juntando os povos, e aí tem na nossa diversidade, a nossa miscigenação. Então, vou na sequência colocar aqui essas imagens para que a gente possa compreender melhor. Esta primeira imagem mostra uma população miscigenada. Você vê aí ao lado o mapa do Brasil, todo preenchido por essa mistura, e do lado os povos. O que formou-se a partir da miscigenação? Se você ver aí, nós temos o índio, o branco e o negro, que são as etnias básicas. Aí vamos ver como foi que ficou. O índio com o branco é o nosso mameluco ou o caboclo. O branco com o negro é o mulato.
ou crioulo. E o índio com o negro ficou aí o cafuzo. Então aí são as novas nomenclaturas de povos. E aí nós temos os casaizinhos, né? O primeiro é o branco com o índio, que a sua formação é o mameluco, aí abaixo. Na segunda, o branco europeu com a índia, que resultou na mulata. E o negro com o africano, que resultou aí no cafuzo. Então, tá aí a nossa origem, o nosso início. E agora, na sequência, nós vamos ver aqui um videozinho para que a gente fixe melhor o nosso conteúdo de hoje. Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil e também sobre o povo brasileiro. Vocês sabiam que o país em que a gente vive é o 5º maior país do mundo? E esse é um dos motivos de ele ser tão rico em cultura. Ô, Pro, e o que significa ser rico em cultura? Significa, Arthur, que há diferentes modos de viver, diferentes lendas e histórias, muitos tipos de músicas e danças, diferentes pratos culinários, ou seja, diferentes costumes, comportamentos e religiões. E vocês sabem como o nosso povo foi formado? Eu não sei, eu também não sei, eu também não. Primeiro viviam aqui os povos indígenas com a sua cultura, língua, religião. A minha mãe disse, Pro, que a peteca foi inventada pelos índios, é verdade? Sim, ela tem razão. Muitas brincadeiras, palavras e comidas são de origem indígena. Depois vieram os portugueses e trouxeram para cá a cultura deles, a religião e também a língua, que é a nossa língua portuguesa. Mais tarde, os povos africanos foram retirados de suas terras e trazidos para cá. Ô, Pro, é verdade que a capoeira foi inventada pelos africanos que viviam aqui no Brasil há muito tempo? É verdade sim, Hugo. Quando eles vieram para cá, eles também trouxeram a cultura, a culinária, a dança, a religião. Eu adoro jogar capoeira, Pro. Muito legal. Também vieram para cá povos de diferentes países da Europa e do continente asiático. Junto com os povos indígenas, podemos dizer que todos os outros povos que vieram de outros países ajudaram a formar o nosso país, porque eles trouxeram a cultura deles para o Brasil. Por esse motivo, Pro, que o país é tão rico de cultura? Sim, exatamente por esse motivo. Todos nós somos uma mistura de todos os nossos antepassados, ou seja, daqueles que vieram antes da gente. A partir de hoje, nós vamos conhecer melhor alguns povos e as suas culturas. Eu adorei essa ideia. Eu também gostei dessa ideia. Eu também achei bem legal.